bem. Boa noite a todos. Que Jesus esteja aqui nos iluminando, nos ajudando nessa tarefa. Muito bem, nós estamos estudando há muitas moradas na casa do meu Pai, nosso Pai, né? Nós somos irmãos e irmãs. E nós já estudamos diferentes estados da alma na erraticidade. Nós estamos fechando esse assunto hoje, né? Para depois entrarmos nas diferentes categorias de mundos habitados. Esse capítulo é muito interessante, né? Ele nos mostra, nós somos espíritos eternos, né? A oportunidade que nós vamos ter de morar em várias e várias moradas, e várias dimensões. Aqui na Terra mesmo, nós temos 7 esferas principais, né? Tem um livro, depois eu até posso postar para vocês, muito interessante sobre as 7 esferas, baseada nos livros de André Luiz. Muito interessante isso. Do Mário Trigueres. Eu não me lembro exatamente o sobrenome dele, não, mas é um livro muito bom. É interessante se a gente estudar, né? Mas vamos lá, ainda vamos focar no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, nós estamos finalizando o item 2, já falamos o item 1, né, que é a passagem do Evangelho, e vamos lá. Na semana passada, nós falamos dos corpos físicos, né? É importante a gente compreender essa questão para nós, né? Então, nós temos o corpo físico, esse que nós estamos, essa ferramenta pesada que nós arrastamos aqui sobre a superfície da Terra, né? Esse presente de Deus para que a gente possa evoluir, desenvolver as nossas virtudes, esquecer do passado. E esse corpo, ele tem um duplo etéreo, que tem a função de fazer a ligação com o perispírito. Nós estudamos aqui em detalhes, né? E nós temos também um tal do corpo mental, né? E nesse corpo mental tem um danado corpo causal. Nós, ainda que somos espíritos em estado de perfeitos, né? Então nós temos esse corpo. Nós estudamos aí também as várias classes de espíritos, né? Agora é importante ler no livro dos espíritos que cada um de nós é diferente. Cada um de nós está num estágio. Então, Kardec fez só de maneira didática, dividiu lá em espíritos primitivos, né, os imperfeitos, várias classes, e os espíritos celestiais, os espíritos puros. Né? Mas não dá para a gente se classificar. A gente é uma mistura, né, desses estados. É aqui um espírito, né? Que a gente não sabe, a gente sabe que é alguma coisa, mas não sabe exatamente o que é. Né? Segundo Kardec, é o princípio inteligente. Esses dias, né, participando de um outro grupo aí externo, que a gente está estudando sobre as obras de Kardec, então a pessoa perguntou assim: quando é que nós nos tornamos orgulhosos e egoístas ao longo da nossa evolução? Que perguntinha danada, né? Eu tenho que quebrar na cabeça. Pergunta danada. Foi quando, né? E a gente teve na sexta-feira conversando, aí o Fábio estava comentando que os dinossauros viveram aqui bilhões de anos, né? Sem fazer maiores estragos, né? Dentro daquele ambiente que eles viviam. Até o dia que cai, segundo o cientista, caiu um meteoro aqui na Terra, teve uma era do gelo, etc., etc. Grande parte desses animais, né, pré-históricos desapareceram. Mas o Fábio falou um negócio interessante, assim, a partir do momento que nós desenvolvemos a razão, né, desenvolvemos o livre-arbítrio, aí nós começamos aí o processo de nos tornarmos orgulhosos e egoístas. Interessante, né? Eu tenho pensado nessa pergunta, quando foi que nós nos tornamos orgulhosos e egoístas, né?
Todos nós temos um pouquinho disso, eu posso falar de mim, né? Nós temos um pouquinho disso. Mas vamos lá. Aí nós estávamos falando sobre a aura, né? Atmosfera irradiada pelo corpo, sobre a forma de emanação energética, formadas pelas qualidades do pensamento e formações psíquicas. Plataforma onipresente em todas as comunicações com os espíritos. Cartão de visita no mundo espiritual. Se a gente não é brilhoso, a gente chega lá apagadinho, né? Nós estamos estudando um livro na sexta-feira, eu voltei, que é exatamente, né, Frederico Figner, né, o irmão Jacó, foi um trabalhador espírita exemplar, estudioso e tudo, e chega lá no mundo espiritual com a luzinha apagada. E ele ficou aborrecido, né? Fazendo um pouquinho de spoiler, mas depois nós vamos estudar isso em detalhes lá. Então, gente, e essa aura é a somatória dos nossos corpos, né? Dos nossos corpos. Então, quando o nosso espírito já é nós já somos um espírito que não é apegado à matéria, não é tão egoísta, não é tão orgulhoso, a gente vai ganhando luz, né? É isso que a espiritualidade vai. E quanto mais adensado, ou seja, quanto mais apegado às coisas do mundo, mais escurinho nós ficamos, né? Menos luz nós temos. É como se você pegasse uma lâmpada e envolvesse ela num cobertor bem escuro. A lâmpada está lá, a potência do espírito está lá, mas a gente é tão apegado que essa luz não sai. Todos nós temos a luz, todos nós temos o amor de Deus no nosso coração, porque nós somos criados por Ele, pelo seu amor, né? Então, pensem, nós somos criados com muito amor, né? Deus não esquece de nenhum dos seus filhos, né? Mas é algo que a gente, às vezes, tem uma dificuldade de compreender, né? De ver Deus, às vezes, tão longe, Ele está dentro da gente. Todos nós carregamos Deus em nós, né? As nossas células. É quando a gente respira, né? A gente está puxando essa energia que vem de Deus. É muito interessante a gente pensar, né? André Luiz chama o fluido cósmico universal de hálito de Deus. Acho bonito isso. Está lá no livro Mecanismo da Mediunidade. Não lembro o capítulo, mas está lá. Alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Se não, eu vou andando. Aí nós paramos na aula passada, aí o Valtinho fez alguns comentários, né? Com essa explicação, os espíritos chamaram a atenção de Kardec para a aura, espécie de atmosfera que se irradia do corpo, formado por pensamentos e produções espirituais. Tem pessoas que, quando se aproximam da gente, a gente sente uma alegria, a gente sente uma leveza, não é? E tem pessoas que, quando se aproximam da gente, a gente não se sente lá muito bem, né? Pode ser uma dificuldade nossa, né? Mas a gente observa isso, né? Tem pessoas que chamam assim que matam até as plantas, né? Com o pensamento dela. E tem notícia disso, né? Que ela tem, às vezes, inveja, ela olha para uma coisa com tanta inveja que a plantinha não resiste, né? Tem essas histórias. Nunca vi, nunca convivi com nenhuma pessoa que acontecesse isso, mas já ouvi pessoas relatarem esse acontecimento. Eu, pessoalmente, não sou testemunha de nada disso. Olha que interessante. Perispírito não se acha encerrado nos limites do corpo, como no caixa. Pela sua natureza fluídica, ele é expansível, irradia para o exterior e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força da vontade pode dilatar mais ou menos, né? Quando a gente está em trabalho mediúnico, o espírito faz contato com a gente perispírito a perispírito.
Então, o médium, normalmente, ele expande o seu perispírito para entrar em contato com o outro irmão. E, nesse contato, o irmão passa para nós o que ele está pensando, o que ele está sentindo. Então, quanto mais sensível é o médium, às vezes ele sente dor, né? Faustinho já relatou várias vezes que às vezes ele chega num pronto atendimento, começa a sentir um negócio esquisito no coração, dá a impressão que está tendo algum problema no cardíaco, né? Ele já comentou algumas vezes. Algumas vezes eu chego no ambiente e eu sinto dor de cabeça. Mas começa a doer, doer, doer. Aí eu faço uma oração, saio, respiro, costuma desaparecer, né? Eu faço pedindo a Jesus para aquele irmão, que se caso tenha um irmão ali. Às vezes o orientador espiritual virou assim, tem vez, Antônio, que a dor do espírito é tão grande e a nossa é tão pequenininha, vai lá, toma um analgésico, sua dor vai passar e vai ajudar ele também, né? Eu lembro dele me orientando. Eu lembro que depois pareciam que estavam pegando na minha cabeça, mexendo assim, e a dor desapareceu. Mas doeu com vontade. Depois vi saber que foi um irmão que, infelizmente, ele tirou a vida, né, dando um tiro, né, no ouvido, coisa horrível, né? Mas então ele foi ali para poder receber, né, o ectoplasma, o fluido que a gente tem, o encarnado tem, só o encarnado tem, né, para ajudar a recompor a saúde dele, né? Já estava num processo de recuperação. E o médium, às vezes, se presta a essa tarefa, né? E é através do nosso perispírito que a gente entra em contato. Dói, dói. Mas imagina a gente passar por um negócio desse, ter alguém que se exponha a ajudar. Daí se segue que pessoas há que, sem estar em contato corporal, podem achar-se em contato pelos seus perispíritos e permutar a seu mau grado impressões e algumas vezes pensamentos por meio da intuição. Algum comentário? Está tranquilo? Então, nós vamos andar mais um pouquinho. Eu estou falando dessa questão dos corpos sutis devido à importância, né, disso para nós, para a compreensão, né, que nós estamos estudando, né? O que nós temos que trabalhar em termos de pensamento, em termos de conduta, né? Então a gente brinca muito aqui, eu repito muito isso agora, que a gente não deve falar mal de ninguém, não deve pensar mal de ninguém, não deve brigar com ninguém, nem em pensamento, né? A gente tem que perdoar sempre, ter indulgência, não falar das dificuldades dos outros. Se alguém falar delas, a gente muitas vezes fazer silêncio, se der para fazer um comentário positivo, né, em relação àquela pessoa, faça. É isso que Jesus vem nos ensinar, né? Assim é que o halo vital, a aura, de cada criatura permanece tecido de correntes atômicas sutis dos pensamentos que lhe são próprios ou habituais, dentro das normas que correspondem às leis dos quantas de energia e nos princípios da mecânica ondulatória que lhe imprime frequência e cor peculiares. Gente, pensamento é pior do que bomba atômica. Preste atenção no que a gente está pensando. Cuidado para não pegar as cordas, né? Isso é outra coisa que a gente aprende. A pessoa começa assim, entrar num campo de discussão de determinados assuntos, a gente pode fazer aquela cara de 9 horas. É mesmo? Oh. E não é de entrar no pensamento daquela pessoa, né? É muito sutil. A televisão, vocês podem observar, a gente nota que há uma influência muito grande das trevas. Por quê? Você já pega no jornal das 7 horas, 6 horas da manhã, tem um que começa até mais cedo, 4 horas da manhã, para quem acorda de madrugada lá em São Paulo. Só com notícia pesada. Crime, assassinato, prisões. E a pessoa vai ouvindo aquilo, ela acha que o mundo é só aquilo. E fica presa naquele pensamento. Ela fica entrando em sintonia com essas coisas, né?
Então, é algo assim, a nossa psicosfera do planeta é uma psicosfera ainda bastante pesada. Mas a gente pode estar em sintonia com o alto. Quem já estudou sobre ondas de rádio, quando você quer fazer uma comunicação à distância, você usa ondas curtas, que são frequências altíssimas. Então, quanto mais alta a frequência, mais distância e altura a gente obtém. Então, o pensamento de oração em favor de uma pessoa, o desejo do bem de uma pessoa, o desejo que o nosso cantinho esteja sempre equilibrado, que a gente sempre esteja lá trabalhando em conjunto, unidos com Jesus, em favor do nosso próximo. Esses pensamentos têm uma energia muito grande. Quando a gente perdoa, quando a gente é indulgente para com o outro, quando a gente aceita as pessoas do jeito que elas são, quando a gente não tece crítica, nosso pensamento é de muita energia, de muito amor, de muita luz. Essa decisão é de fórum íntimo, né? Muito nossa. Só nós podemos decidir isso, pela nossa vontade, pelas nossas escolhas. Aí nós vamos ficando brilhosos. Ah, mas quando você tem brilho, você atrai aqueles espíritos mais necessitados? Atrai. É normal isso, né? Mas você, como você trabalha no nosso cantinho todo, quando esse irmão chega, ele é amparado, né? Então, aqueles espíritos, aqueles trabalhadores que têm no coração muito amor, eles têm como se tivesse uma chaminha, uma luz. Isso atrai. Isso é de uma importância, gente, inimaginável, né? A luz de Jesus é tão poderosa, mas tão poderosa, que ele abrange o planeta Terra inteiro e todos os planetas que ele cuida. Tanto amor que ele já tem no coração. É um sol, né? O nosso governador planetário é um sol de luz, de amor, né? E nós vamos chegar lá um dia. Essas forças em constante movimento sincrônico ao estado de agitação pelos impulsos da vontade. A vontade é uma potência da alma. Estabelece para cada pessoa uma onda mental própria. Todos nós temos a nossa digital psíquica, né? Não existe ninguém igual. Então, os espíritos sabem. Tem pensamento que tem cheiro, tem luz, né? É muito interessante a gente estudar. Estou dando só como diz o influencer, um en passant, bem rapidinho sobre isso, mas é muito rico isso aqui. Aí nós vamos falar do umbral, né? Capítulo 12, a gente está falando do. Muita gente tem medo de ir para lá, né? Gente, só vai para o umbral mesmo. A maioria de nós vai para um pronto-socorro, vai para um hospital, vai para uma casa de amparo, né? Só vai para lá quem não conseguiu limpar direito a roupa, que é o compromisso que assumiu antes de reencarnar. Nós não viemos aqui de férias. Férias, se de um dia tiver, eu acho que não vai ter, é só depois que a gente deixar, né, essas experiências que nós temos que passar aqui como encarnado. Mas, né, então ele diz assim, a ausência de preparação religiosa no mundo dá motivo a dolorosas perturbações. O que seria um umbral? Conhecia apenas a ideia do inferno e do purgatório. Isso é André Luiz falando. Através dos sermões ouvidos nas cerimônias católicas romanas a que assistiram, obedecendo a preceitos protocolares. Desse umbral, porém, nunca tiveram notícias. Aí continua. Ora, pois você andou detido por lá tanto tempo e não conhece a região? Perguntaram para o André Luiz. Ao primeiro encontro, desculpa, gente, fiz colocar errado, né? Ao primeiro encontro com o generoso visitador, minhas perguntas não se fizeram esperar. Lessias ouviu-me atencioso e replicou: ora, pois, você andou detido por lá tanto tempo
e não conhece a região, recordei os sofrimentos passados, experimentando arrepios e horror. Foi um perrengue danado, né? Que ele passou lá. O umbral, continua ele, solícito, começa na crosta terrestre. Olha só, nós estamos aí, que chique. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no panto dos erros numerosos. Então, todos nós temos nossos compromissos afetivos, né, gente? Temos o nosso lar, nosso compromisso do patrimônio, nossos filhos, nossos amigos, os compromissos assumidos na seara espírita que nós escolhemos, não é assim? Estamos cumprindo isso com carinho, com amor, dentro das nossas limitações. Nós não somos perfeitos, gente, nós vamos errar mesmo, mas não estamos fazendo com amor, com querendo acertar, com a vontade de acertar. Isso é o suficiente, gente. Muita gente lê o nosso lar e precisa ler quais eram as atitudes do nosso irmão André Luiz, sem julgá-lo, mas conhecendo por que ele passou pelo umbral. Nós não estamos fazendo coisas parecidas. Né? Então, vamos lá. Quando o espírito reencarna, promete cumprir o programa de serviço do Pai, né, de Deus. Entretanto, ao recapitular a experiência no planeta, é muito difícil fazê-lo para só procurar que lhe satisfaça o egoísmo. Ah, olha só. É assim que mantidos são os mesmos ódios aos adversários e a mesma paixão pelos amigos. Mas nem o ódio é justiça, nem a paixão é amor. Olha só. Que coisa, né? Então, não lavou a roupa suja, o corpo causal, nós estudamos o corpo causal, né? Fala, meu amigo Faustinho. Vou para o buraquinho aqui. Então, eu estava lendo e ouvindo você falar, né? Você vê duas situações diferentes. O André Luiz, quando encarnado, era um médico famoso, tinha uma família, mas foi desleixado com um monte de coisa. É isso mesmo. E quando desencarnou, foi lá para o umbral. E o Frederico também foi presidente da Federação Espírita, trabalhou na casa, foi dialogador, fez um monte de progressos, tinha conhecimento da doutrina, tinha um apego à família, gostava muito, tinha amor, e quando desencarnou, também foi para lá. Não, ele não foi não, viu, Faustinho? Ele foi amparado por Bezerra de Menezes, inclusive, ele não foi para o E aí umbral. quem foi socorrer ele? A filha. Ele não foi, ele teve é completamente diferente porque ele orava, ele tinha uma postura, ele não foi para o umbral, ele É, foi para uma casa, ele foi assistida, como vai acontecer com a grande maioria de nós, viu? Que toma agindo sem aprontar muito, né? então, isso deixa bem claro que não é a doutrina que nos livra dele. Não, de jeito nenhum. Uma é o nosso livre-arbítrio, e a outra é a aplicação das leis divinas na nossa vida. E hoje eu ouvi uma palestra, estava ouvindo um seminário do Jorge, eu acho que eu até mandei para você, Acho que eu não vi ainda não, mas se mandou, eu vou ver. sobre dialogadores, né? Então ele deu uma explicação assim que eu achei perfeita, né? Ele estava falando exatamente disso daí. Então ele pegou assim um bonequinho, né? Eu vou pegar aqui, fazer do mesmo jeitinho que ele fez, ó. Ele pegou um bonequinho assim e falou assim, ó, isso aqui somos nós quando começa. E aí nós estamos cheios de erros e imperfeições. E aí nós vamos trabalhando e vamos evoluindo. E vamos evoluindo.
e vamos evoluindo. E a gente vai deixando para trás aquelas imperfeições que a gente tem, até que a gente chega aqui em cima. Para os espíritos, para a nossa moral, isso daqui é o que nós somos hoje. Nós saímos daqui de baixo e viemos aqui para cima. Então, para onde nós vamos, depende disso daqui, do que nós somos hoje. Aí ele deu outro caso. A pessoa está aqui, renasce, né, reencarna, vem e passa a vida inteira no mesmo patamar. Muito bem. Quando ele retorna para o plano, aonde que ele está, ele continua aqui embaixo. Ou seja, ele teve uma vida, ele teve uma existência, mas nessa existência ele não melhorou nada, ele continuou, foi uma linha reta. Ele não melhorou as qualidades morais dele, não melhorou suas imperfeições, não corrigiu seus erros. Então, para efeito das leis divinas, para efeito desculpa, nossa, Evolução. deu branco. Evolução. Como é que é? Peraí, calma. Respira. Tá tranquilo. Oi? Tá tranquilo, vai só lembrar. Então, assim, para efeito da consciência, essa pessoa aqui, que teve uma linha reta, ele não mudou nada. Então, a cobrança dele vai ser diferente desse que está aqui em cima. Embora ele começou aqui embaixo cheio de erros, mas ele foi evoluindo, corrigindo os dele. Foi lavando a roupa suja. Oi? Foi lavando a roupa suja, com o corpo causal, né? E eu achei interessante essa explicação, porque ficou muito nítido isso. É. Né? E olha, Faustinho, e um negócio muito sério, só assim, o que aconteceu? Vamos só ajudar assim, estabelecer a diferença entre o irmão Jacó, Frederico Figner, e o André Luiz. O Frederico Figner teve auxílio no desencarne, o André Luiz não. Ele passou ali o perrengue sem notar a presença da espiritualidade. Isso trouxe sofrimento para ele, né? Enquanto ele não fez oração, enquanto ele não se arrependeu, ele não foi auxiliado, apesar de ele estar cercado por espíritos que o amavam, né? Que o amam, né? Ele ignorava? Ele ignorava, ele era um homem de recurso, era um cientista, né? Uma inteligência ímpar, né? Orgulhoso. E a única pessoa que orou para ele foi aquela senhora, né? Que a secretária dele insistiu para ele atender. Completamente diferente. E ainda por cima ele errou o nome dela várias vezes. Errou várias vezes, é uma loucura. Mas o Frederico Figner, não. O problema dele foi que ele não desenvolveu a luz interna. Ele não aprendeu a questão do brilha a vossa luz. E era uma pessoa muito rigorosa, muito dura, empresário, né? E ele era um empresário também no meio espírita, né? Ele enxergava as coisas como empresário. Isso foi a dificuldade dele, né? Mas há um paralelo. Então, a maioria de nós, na minha visão, agora vou dar a minha visão, a maioria de nós está cumprindo, está se esforçando para modificar, que é trabalhoso mesmo, né, Faustinho? Corrigir as nossas imperfeições é muito trabalhoso. Mas nós queremos fazer isso. Nós reconhecemos quando a gente pisa na bola, né? A gente não deixa a vida nos levar. A gente reage. Quando a gente vê que tem uma imperfeição, a minha segunda consciência aqui, por exemplo, me ajuda muito, né? Ela fala para mim, isso aí, tá, eu fico bravo e tal. Depois eu falo, não, estou errado mesmo, vamos corrigir. E isso ajuda muita gente, a gente aceita isso, né, Fausto? Então, assim, eu falo isso porque muita gente fica com medo, né?
se a gente continuar agindo direitinho, com vontade de se melhorar, se esforçando para corrigir imperfeições, nós vamos se auxiliar. Não vai ser para um Bezerra de Menezes, mas o irmãozinho, talvez, né, a gente consiga ter ali para orientar um pouquinho a gente. Oh, meu irmão, vem por aqui, né? Tem uma coisa que sempre me falou. A boa vontade, ela tem valor se você faz ela de coração. É isso. Porque se você tem a boa vontade, mas você faz ela você por obrigação, ela não tem valor. Né? O trabalho ele tem que ser feito com dignidade, com amor, Com alegria, né, Faustinho? sempre pedindo a bênção do Pai. Por quê? Não é o tamanho do trabalho que você vai fazer, é a intensidade que você vai dar para ele. Olha, se nós fôssemos fazer trabalhos grandiosos, nós seríamos missionários, nós teríamos vindo como missionários. É, Então, aí você falou assim, mas eu queria tanto fazer isso, eu queria tanto ser desse jeito, eu queria tanto ser daquele outro jeito. Nós não temos condições de ser isso. Porque se assim fosse, a gente teria vindo com essas condições. Então, vamos fazer aquilo que nos compete, mas vamos fazer com dedicação, com amor, com carinho. é isso mesmo. Precisar se preocupar em querer fazer demais, vamos dizer assim, bem no jeitinho, para mostrar serviço. Né? Para mostrar serviço. Não é nada disso. Faz aquilo que lhe compete. Quando houver a oportunidade de você fazer um pouco mais, faça. Desde que quanto menos pessoas souber, melhor. É isso mesmo, certinho. A espiritualidade várias vezes falou, né, para mim, quando o trabalhador está pronto, o trabalho vem. Então, o que nós precisamos fazer? Estar preparados, se preparar espiritualmente para quando vier a tarefa, eles poderem contar com você. Né? Agora o nego vive distraído, olhando. Viu, Antônio? E não é só o trabalho. Quando a gente está nas horas difíceis e a gente tem a paciência, a tolerância, a ajuda aparece. Vem, Às vezes, não como a gente gostaria eu sei. mas ela aparece. Só que a nossa vontade de se ver livre de um problema é tão grande que às vezes a gente não se conforma com pouco. Eu estava até falando isso hoje para a Cláudia, né? Eu estava passando um perrenguinho aqui. Eu falei com ela, Cláudia, tem que ter calma, porque tem coisa que demora mais um pouquinho mesmo, né? E quanto mais desesperado a gente fica, mais pior, como diz o pessoal, mais pior fica, né? Então, porque as coisas vêm. E também depende muito da gente, né? Porque a gente fica querendo que tudo se resolva, que tudo seja esclarecido, que não tenha sofrimento, que não tenha dores, que não tenha angústias, que não tenha tristeza, mas isso faz parte. Né? Quando a gente faz uma oração pedindo a Deus que nos ajude, né, que nos dê forças, o que acontece? Nós só vamos receber aquilo que nós precisamos. Não adianta. Assim, a gente fica, não, porque Deus pode mais, ele faz tudo, ele cura qualquer um. Mas ele cura. Mas antes de qualquer coisa, ele é justo. Então, a gente espera que uma pessoa não sofra
eu só aprendi isso depois que meu pai foi embora, né? Que a gente não quer ver ele sofrer, ver a quem a gente ama sofrer, mas não tem como. Isso faz parte da vida, né? Faz parte do plano reencarnatório. Ou porque você pediu isso, ou porque você fez alguma coisa aqui que ativou essa causa em você. Essa necessidade, né? Então, e aquele que fica pensando na dor, né, e tornando ela mais difícil, se ele parar e pensar e refletir, bom, eu preciso ter força para passar por isso, eu preciso ter compreensão, eu não estou passando isso à toa, tem algum motivo. Bom, tá bom. Então, sim, Você sabe, Faustinho, a grande dificuldade nossa, na minha visão, a gente olha muito com os olhos humanos os problemas, a gente não olha com os olhos de espírito. Que na hora que a gente começa a olhar as dificuldades com os olhos de espírito, a gente sabe que vai passar. Vai. Então, imagina, por exemplo, a pessoa tem um monte de dívida, está toda enrolada, ela vai e morre. Ficou a dívida dela. Acabou. Né? Não tem boleto para pagar, não tem prestação, não é? Então, por que a gente não pode olhar para a vida com a perspectiva de espírito? Não é ser irresponsável com as obrigações que todos nós temos aqui, mas é olhar para isso como algo passageiro e necessário. Né? Porque o pai, eu tenho feito o seguinte, eu ando com atributos de Deus na mão aqui para não esquecer. E o mais importante é soberanamente justo e bom. Então, ele não está me punindo. Tenho certeza disso. Ele está me educando. Então, a causa primeira, quando acontece alguma coisa comigo, que eu não gostei, mas Deus sabe que é bom para mim. Porque senão ele não seria soberanamente justo e bom. Está no meu checklist aqui. Né? Aí eu respiro, causa primeira. Seja bem-vindo. Que Deus, ô Pai, me dê força, então, para aguentar o tranco aqui e não reclamar. O que eu posso pedir para ele é isso, que ele está fazendo bem para mim. Agora, eu tenho que olhar com a perspectiva do espírito. Porque se eu olhar com a perspectiva do humano, a gente fica querendo dar uma voadora na pessoa, a gente fica bravo com a pessoa. É ou não é? Na perspectiva humana é assim. Agora, na perspectiva divina, seja indulgente, ele também, né? Aí você não transforma a dor em sofrimento. Dói, dói. Mas você não transforma isso em sofrimento, você não fica com mágoa, né? Por exemplo, eu tenho certeza que o câncer que apareceu para mim foi por causa de uma mágoa. Eu não perdoei. Eu fiquei arrastando aquilo, aí o corpo falou assim: você não quer largar, não, né? Então tá, vem aí. Aí deu neuropatia, inchou tudo. Aí eu falei assim: gente, olha o que eu fiz comigo mesmo, né? E o pai deixou, né? Porque causa primeira, ele falou: deixa lá que ele vai entender. Mas a gente vai entendendo essas coisas. A hora que você começa a rir de você mesmo, né? Você brinca muito e tal, isso é muito bom. Não vai ficando mais leve, Faustinho? Não vai? Até o barulho no ouvido aqui, o zumbidão, né? O zumbidão. A gente vai, zumbidinho. Aí você dorme assim, com aquele barulhinho, agora é zen, né? Vou dormir, tá. Agora eu vou ouvir a minha musiquinha zen, eu não preciso nem botar fone de ouvido. Do... sabe, eu tenho tido exemplos e acontecimentos no último ano da bondade divina. Tem tido, olha, são quando você acha que se esses fatos tivessem ocorrido há uns 20 anos atrás, eu estaria desesperado. Olha só a evolução. Porque eram coisas que eu não conseguia entender, eu não aceitava. A verdade é essa, eu não aceitava. Mas hoje não.
Não é que eu virei desleixado. Ah, não, a hora que tiver que acontecer, vai acontecer. Não é isso. Tudo tem a sua hora. Não adianta. Se você alguma coisa acontece com o seu corpo, que você entra em sofrimento e dor, porque é hora de você parar e refletir. É, isso mesmo. É hora de você parar e refletir. Mas, Fausto, como é que você vai refletir com a pedra no rim? Nossa Senhora. Vai tratar dela, né? Dor que você está se contorcendo. Então você se contorce, fica ali encolhidinho e pensa nela. Tem uma conversa com ela. Olha, Pedrinha, vamos chegar num acordo. Vamos conversar sério. Vamos. Olha, nós precisamos chegar assim num meio termo, nem eu, nem. Você descansa um pouquinho, depois eu descanso um pouquinho, aí você descansa um pouquinho, porque eu digo uma coisa para você. Eu estou com 69 anos. Eu convivo com zumbido há 29. Nossa Senhora. 24 horas por dia. Tem dia que ele está mais alto, tem dia que ele está mais baixo, e tem dia que ele traz o irmão gêmeo dele. Traz mesmo. Aí fica um de um lado e outro do outro. É assim mesmo. Então, experimenta conviver com. Faz o seguinte, ó, arruma um grilinho, coloca aí na sua casa e fica tentando ouvir o grilo. Ai, Aí você vai ver até onde vai a sua tolerância, nossa Senhora. a sua paciência, a sua compreensão. 10 minutos depois, você põe a vassoura na mão no quintal. Matou o grilo. Engraçado desse grilo, eu vou acabar com ele. Vou te contar uma história sobre pedra nos rins. Só terminando, Antônio. Então, veja, eu já tive pedra no rim em 99, 2000. Eu tive problema no nervo das costas por mais de 20 anos, por causa de abuso de fazer força. E são dores que é complicado. Quando eu trabalhava no banco, eu levava roupa comigo, porque às vezes a dor era tão aguda que eu não aguentava. Eu urinava na roupa, de tanta dor. De tanta dor. Aquilo, ela subia nas costas, quando chegava na altura do pulmão, parecia que tinha uma agulha entrando, você não conseguia respirar. Bom, isso com o tempo foi se resolvendo e tal. Encontrei um dia, me indicaram um massagista em Campinas, e um dia ele chegou, eu fui lá, depois de já conhecer ele já há uns 2, 3 anos, 4 anos ou mais, um dia eu fui lá, ele olhou para mim e falou assim, Fausto, o senhor devia ir aqui na Vila Nova, tem um senhor que benze, o senhor devia ir lá e pedir para ele benzer o senhor, porque o senhor não está muito bom. Aí eu falei para ele, olha, seu João, eu vou num centro, lá em Paulínia, então o senhor deve ir lá com mais urgência. Então, veja, hoje eu agradeço a Deus pelas oportunidades que Ele me concedeu. Não são muitas, são poucas, mas eu estou procurando realizar elas Isso com amor, mesmo. com carinho, com compreensão, da melhor maneira que eu posso. Não quero fazer nada mais do que isso, a não ser que Ele coloque no meu caminho alguma coisa que precisa ser feita, né? Mas fora isso, eu estou tentando cumprir essa parte aí. Então, vou te contar a história. O Ricardo Bardil, ele é médico, né? E ele teve essa crise de pedra nos rins, foi parar no pronto atendimento de madrugada, normalmente elas gostam de vir de madrugada, eu tive também.
E ele foi, deram morfina para ele, deram tudo que tinha direito, a dor não passava. Aí chegou um momento que ele, no meio do pronto atendimento, ele ajoelhou no chão, levantou os braços e falou: Pai, Pai, por que dessa dor, Senhor? Por que dessa dor? Aí veio a lembrança para ele que todos os filhos dele, teve 5 filhos, né? E uma filha, e todos eles haviam saído de casa. E ele estava ali desesperado, porque ele é uma pessoa muito amorosa, tomava conta, acompanhava os filhos e tal. E ele lá em oração, na hora que ele percebeu, você falou assim: Pai, entendi, entendi. Aí ele fez assim: Pai, então eu entrego os meus filhos ao Senhor. A dizer que a partir do momento que ele compreendeu isso, e ele entregou os filhos para o pai, toda essa preocupação, a dor sumiu. Aí eles fizeram novamente tomografia, sumiu a pedra também. Não era uma pedrinha, era uma pedrona, sumiu. Ela foi dissolvida. Que o problema dele era o apego aos filhos, aquele controle, aquela coisa, né? E os meninos saíram assim, em questão de meses, foi saindo todo mundo. A filha casou, o filho casou, o outro foi trabalhar fora, o outro isso. A casa ficou vazia, ele é a mulher dele, né? E ele contando esse caso, eu achei muito interessante, porque todas as dores nossas, ela tem um motivo, ela tem uma razão, uma causa fundamental. A dificuldade nossa é identificar isso. É, O zumbido, por exemplo, eu estou perguntando para Deus: Meu pai, para que serve esse zumbido? Você também deve ter perguntado. lê essa primeira frase aí, ó. Qual? O umbral Continua continua ele, por isso. isso. Começa na crosta terrestre. Aí ele vem. É a zona obscura de De quantos quantos? no mundo não resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados a fim de cumprir. Se você pegar isso e jogar para o contexto que você acabou de falar, quando é que nós criamos o umbral? Quando ele estava nessa situação. É, Aí ele criou sofrimento para ele. é assim mesmo. Você enfrentou algumas dificuldades, né? Você já Demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. jogo duro. É muito profundo isso, né, o Faustinho? Eu tenho notado, quando eu faço o evangelho de manhã em casa, né, e eu leio o evangelho, que as coisas, o que está escrito lá, ele se adapta a vários contextos diferentes, Antônio. É isso mesmo. Ele se adapta a vários contextos. É que a gente não tem o hábito de ligar essas coisas. A gente, às vezes, lê e fica no pé da letra, mas você começa a ver que esses contextos eles se encaixam em vários lugares, Isso mesmo. em várias situações. Então, às vezes é uma situação amorosa, às vezes é uma situação de doença, às vezes é uma situação de apego, às vezes é uma situação de uma dificuldade financeira, às vezes é uma dificuldade com os familiares, às vezes é uma dificuldade de relacionamento no trabalho. Ele se adapta a tudo isso, a gente só precisa encaixar as coisas. Deixa eu te contar um negócio, Fausto. A espiritualidade uma vez revelou para mim e falou assim: quando você encarna, você acha que você encarna sozinho? Eu falei: não. Eu não sei. Ele falou: não. Não seria um desperdício muito grande você montar um lar e só você e a sua família morar lá? Desperdício? Ele falou: é um desperdício. Você sabe que os espíritos, para reencarnar, eles precisam vivenciar o que é a vida de um encarnado. Esse espírito explicando. Por quê? Ele tem que ver as dificuldades que você enfrenta, como que você enfrenta as dificuldades, como que você lida com os reverses da vida, lida com as dificuldades. Então,
nós estamos sendo instrumentos de preparação para irmãos nossos ligados à nossa família espiritual. Existe uma família espiritual, existe nessa família espiritual espírito muito elevado. E você cumprindo a sua tarefa bem como encarnado, você vai dar um bom exemplo e vai dar motivação para esses espíritos, esperança, quando eles voltarem para cá, como aconteceu com você. Você acha que você não foi preparado para voltar para cá? Eu falei, deve ter sido, porque para a gente passar por tanto perrengue assim, eu falei, está entendendo, filho? Eu falei, estou entendendo, né? Mas é muito profundo isso. Então, quando você faz o evangelho, que você expande o entendimento, você está ajudando, muitas vezes, da sua família espiritual, irmãos, se prepararem. Uns vêm como, às vezes, vêm como neto, outros vêm, às vezes, como um vizinho, né? Ele brincou muito assim, não necessariamente a mesma família, aquele amigo querido no trabalho que te ajudou, ele é da sua família, às vezes, espiritual. Você nem percebe. Isso me abriu a mente, Fausto, para olhar a vida, assim, a grandeza da vida, né? Não foi um acaso que me botou ali no grupo espírita Nosso Cantinho, eu tenho certeza disso, né? Tenho certeza disso, porque as pessoas falam assim, gente, a sensação assim de tranquilidade no conviver, né? Então, tem hora que eu fico pensando nessas coisas, sabe? Isso foi falado para mim há muitos anos atrás. Eu estou dividindo isso com vocês, que eu acho que isso é tão importante. Aqui, nós estamos aqui reunidos estudando algo tão profundo, né? E irmãos nossos estão aqui participando, pensando, sentindo a alegria de estar aprendendo algo novo. Vocês não estão sentindo essa alegria? Né? Né, da gente poder falar das nossas dificuldades entre amigos, né? Então, isso é a riqueza do Evangelho, a riqueza dos ensinos de Jesus, é para ser compartilhado. Jesus, ele compartilhava a vida dele, compartilhou a vida dele. E quando a gente faz isso com carinho, com amor, gente, nós estamos seguindo o nosso guia e modelo. Né? É o que nós estamos fazendo aqui, de uma maneira simples, de uma maneira amorosa, né? Então é isso, o evangelho é isso, gente. O espiritismo é isso, né? É essa riqueza que a gente está podendo viver aqui. Muito bem, já são 21h50, ainda está um tempinho ainda. Podemos andar mais um pouquinho. Tudo que excede sem aproveitamento prejudica a economia da vida. Antônio, eu vou precisar sair, que eu tenho que passar remédio na Beth, lá agora nas costas dela. Com certeza. Vai lá cuidar da companheira, né? Um abraço, até sexta-feira, se Deus quiser. Até sexta, se Deus quiser, vamos falar lá do Frederico Figueiredo. Ô, gente, faltam 6 minutinhos, né? Só para a gente, você se importaria de terminar um pouquinho mais cedo hoje, que a gente aproveita quando o Faustinho estiver novamente com a gente entra mais nesse assunto. Hoje nós ficamos num slide aí, 2 slides, né? Mas é tão importante a gente compreender essas coisas, né, pessoal? A nossa vida, nós somos espíritos eternos, né? A gente hoje já sabe que a vida continua, que o amor que a gente tem pelos nossos, a gente vai poder compartilhar, continuar compartilhando, né? Isso é a riqueza da vida. Então, vou fazer a oração de encerramento. Primeiro de tudo, agradecendo a Jesus por tudo que nós temos recebido, pelos amigos, pela oportunidade de estarmos aqui juntos estudando, né? Que Jesus abençoe a todos vocês, dê uma semana de muita luz, de muita paz, que continuamos firmes no aprendizado, em plena, mas plena alegria, né? Plena sintonia com Deus, com Jesus, para que a gente vá crescendo, crescendo, todo dia mais um pouquinho. Em agradecimento assim oramos, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pai, não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Muita paz, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. Boa noite, Antônio. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, Alessi. Fiquem Boa com Deus. Fiquem noite. bem, todos vocês. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Muita paz. Deixa eu parar, já parei? Parei não, né? Não sei por quê.